Bom, está conosco o nosso comentarista Beto Caetano, de Economia e Negócios. Assim como o setor de saúde, a produção de alimentos é um setor vital que não pode parar nessa crise. Ô Beto, como é que está a situação aqui na agricultura e na pecuária no Brasil? E, aliás, você também de quarentena, né, Beto? É isso aí, Thiago. Hoje de casa, né? Como é recomendado para todos e como também recomendo a todos que estão nos acompanhando. Bom dia para você, bom dia, Kalila, bom dia, ouvintes e espectadores da PAN. Bom, nossa questão hoje aí é a agropecuária, né? Que é fundamental, um dos setores considerados essenciais, obviamente, para garantir a nossa alimentação. E quando a gente fala de agropecuária, há sempre aquela máxima do setor que é a porteira para dentro, quer dizer, para dentro, porteira para dentro, quer dizer, dentro das fazendas, das unidades de produção, e as questões fora da porteira, quer dizer, o lado de fora. E aí, assim, do lado da porteira para dentro, as coisas continuam em plena atividade, quer dizer, é um setor em que as pessoas trabalham, em geral, ao ar livre, quer dizer, distantes uma das outras, exceto nos armazéns e tal, nos frigoríficos. Então, assim, a produção lá no campo continua firme, gado pastando, portanto, engordando, as plantas crescendo, coisa e tal. Agora, do lado de fora, desse lado de fora da porteira, a grande preocupação é com a logística de distribuição. E a gente está falando, então, não só de distribuição que vai trazer os alimentos para a gente em casa, trazer para os supermercados, mas também aquela entrega dos insumos que o campo precisa para trabalhar. Então, o campo precisa de fertilizantes, as granjas precisam de rações, e ontem o presidente da BRF alertou que é a empresa das marcas Sadi, Perdigão, né? Ele alertou que as aves nas granjas, elas precisam receber essa ração, senão é um grande risco de morrerem, e aí causaria um outro grande problema. Então, a logística precisa funcionar. E quando se fala de logística funcionar, não é só os caminhões circularem normalmente, livremente, né? A despeito de alguns fechamentos de divisas de Estado que houve, prefeituras proibindo também circulação, como também o caminhoneiro ter condições no caminho, quer dizer, ter a parada dele garantida, condições de higiene para ele se cuidar, quer dizer, e também mecânicos, borracharias, eventualmente lojas de peças. Então, logística é uma coisa complexa, é fundamental, e é aí que está a preocupação nessa área da agropecuária no momento. Ô Beto, mas dá para a gente dizer que a produção e o abastecimento de comida estão garantidos ou não? Kalila, ontem, várias entidades do setor, empresas, grandes empresas também do agronegócio, soltaram notas ou fizeram manifestações para dizer que a produção está normal, quer dizer que há todas as possibilidades de manter o abastecimento do ponto de vista da produção. Mas nos bastidores, essas entidades, as empresas estão negociando para resolver esses problemas pontuais, quer dizer, há condições plenas, o Brasil produz, vai continuar produzindo alimento mais do que suficiente, aliás, né, a gente exporta bastante, mas precisa resolver esses pontos aí em torno do setor. Roberto, e só para a gente fechar, como é que ficam as exportações do setor? Pelo menos continuam bem, mas a crise não é só no Brasil, muito pelo contrário. Os países continuam comprando, tem que comprar, tem como comprar? Os países continuam comprando, quer dizer, o Brasil tem toda a perspectiva de continuar sendo um grande exportador, de ajudar o mundo até nesse momento, né? Por exemplo, a gente produz 35% mais de carne bovina do que a gente consome. Quer dizer, se a gente produz 100 quilos, se nós produzimos 133 quilos, 100 são para o consumo nacional e 33 sobram, 33, 35, um pouco mais, sobram para exportar. Então, o Brasil tem essas condições. De novo, aí entra a questão da logística, né? Mas ontem houve uma boa notícia também, os estivadores de Santos que estavam pensando em fazer uma greve desistiram dessa possibilidade de greve, porque a paralisação do porto, que Santos é o maior porto do país, por onde trafega a maior parte dessa exportação do agronegócio,
seria um grande problema. E há oportunidades surgindo no mundo. A Rússia, por exemplo, ela acaba de determinar uma parada da exportação de grãos processados, quer dizer, aquela aveia, por exemplo, que é pronta para o consumo. Eles continuam exportando o cereal básico. Então, isso abre oportunidade para outros países fornecerem a quem comprava da Rússia. Então, assim, o Brasil, nessa hora, se apresenta como uma alternativa também. O fato é que o Brasil já exporta para 200 países do mundo, para praticamente todo mundo, e as exportações brasileiras aí do agronegócio representam quase 100 bilhões de dólares por ano. A perspectiva, então, se a gente resolver os nossos problemas pontuais aqui e ali, é da gente manter o abastecimento e também manter as exportações. Beto Caetano, toda terça e sexta-feira aqui no nosso Jornal da Manhã. Bom trabalho aí de casa, hein, Beto? Valeu. Obrigado, Thiago. Obrigado para todo mundo aí. Um bom dia.